Olá, pessoas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é aqui na tela do meu computador, estou aqui no cantinho para que você possa me ver e escutar um pouco sobre o quadro clínico na doença de Alzheimer. A gente vai falar especificamente desse quadro clínico para profissionais que realmente desejam trabalhar com exercício físico no idoso, com doença de Alzheimer, mas não só isso, e também para pessoas que querem conhecer um pouco mais, outros profissionais da área que querem conhecer mais sobre o quadro clínico da doença de Alzheimer. Então, o foco não é só o quadro clínico voltado para o profissional de educação física e fisioterapia, que é o meu foco aqui no canal. Você que é de outra área, seja muito bem-vindo. E se você for de outra área, coloque aqui embaixo no comentário de que área você é, se você é estudante, profissional, enfermeiro, da odontologia, biomedicina, biologia, odonto, o que mais que a gente tem aí? Psicologia, medicina, enfim, tem uma infinidade de disciplinas e áreas da saúde que trabalham com idosos com Alzheimer. Vamos lá? Solta a vinheta. Bom, a doença de Alzheimer é classificada em leve ou inicial, como a primeira fase, né? Nessa fase, nós temos sintomas vagos, sintomas difusos, tem uma média de duração de 2 a 3 anos, e eu destaco que o primeiro comprometimento é o da memória, tá? A memória, principalmente aquela de curta duração, memória de evocação, então a capacidade do idoso em relembrar algo que eu acabei de mostrar para ele, ou eu mostro uma sequência de números, passo um telefone para ele, um número de telefone, tempo depois, no mesmo dia, ali, no mesmo momento, eu pergunto qual é aquele número, ele não lembra mais. Então, isso é evocação, né? A capacidade de lembrar o que foi visto, o que foi escutado, o que foi falado. É uma das principais formas de memória que é afetada no começo da doença. Mas existem vários tipos de memória que pode ser até conteúdo para um próximo vídeo. Nós temos alterações na linguagem nesse momento, alterações de dificuldade do idoso achar a palavra certa para conseguir responder alguma coisa, ou falar, perguntar alguma coisa. Podemos ter desorientação temporal e espacial, então, desorientação em relação ao espaço que o idoso está, mesmo que é a casa que ele reside há muitos anos, não que ele não reconhece o local, mas às vezes dá alguns lapsos de esquecimento de onde é o quarto, onde é a cozinha, onde é a sala. Isso pode acontecer em relação ao tempo também, né? O dia de hoje, o horário, o ano, são lapsos, não que ele vai esquecer e nunca mais vai lembrar. Nessa fase inicial, esses lapsos vão acontecendo e eles vão voltando. Diminui a concentração, a atenção, mas tudo em questões vagas e difusas. E é aqui que a gente começa a perceber que esse idoso que eu atendo, ou o familiar, começa a perceber que esse idoso da família tem alguma coisa errada em relação à cognição. O idoso, na fase inicial, começa a esquecer constantemente algumas tarefas do dia a dia, as atividades de vida diária, lembra, tanto as básicas quanto instrumentais, quanto as avançadas, mas perde primeiro as avançadas e instrumentais. Ele tem dificuldade para resolver problemas, cálculos, compromete um pouco a sua aprendizagem, então ensinar um exercício novo, um movimento novo, uma música, o que seja de novo para ele, não é tão fácil assim. Além de mudanças de humor e comportamento, né? Uma apatia, uma irritação não muito grave, sintomas de humor em relação a sintomas depressivos, ansiedade. Como eu falei, vai variar de idoso para idoso, mas essas são alterações bastante clássicas da fase inicial. Então, se você vai atender o idoso nessa fase, pode se preparar para algumas ou todas dessas alterações. Já o idoso em fase moderada, os sintomas duram em média de 2 a 10 anos, ele vai ter uma deterioração mais acentuada da memória, então não vai voltar para bom aquilo que já foi perdido, mas a memória ainda vai ser o mais comprometido. A memória remota começa a ser comprometida, que é aquela memória mais antiga. Esse idoso começa a apresentar alterações visoespaciais, visoconstrutivas, piora expressiva da linguagem, como, por exemplo, a afasia. Ele perde a capacidade de reconhecer objetos, como a agnosia, a apraxia, então, a dificuldades de movimento, dificuldades de linguagem de forma geral, dificuldade na capacidade de julgar o que é bom, o que é ruim, o que é salgado, o que é doce, tudo que tem essas comparações e julgamentos.
É um idoso que tem prejuízo nas funções executivas, então em executar toda uma tarefa que ele precisa realizar. Tem um declínio funcional importante, por isso que nessa fase moderada, a fisioterapia, principalmente, tem um foco muito legal, muito importante, para, sim, reverter um pouco dessa funcionalidade quando possível, e principalmente impedir um declínio maior dessa funcionalidade lá na fase final, porque essa fase vai chegar. E também para melhorar essa funcionalidade e diminuir o impacto no cuidador, no familiar. Nessa fase, começam a aparecer as alterações de postura e de marcha, não que elas não possam aparecer na fase inicial, aquela postura anteriorizada clássica do idoso, mas mais acentuada, com marcha lenta, arrastada, sem retirar os pés do chão, passos curtos, passadas curtas, sem dissociação de cintura escapular e sem dissociação de cintura pélvica. Então, vejam que parece não, são sinais e sintomas do parkinsonismo, tá? E um aumento de tônus muscular, que é outro sinal, no caso, do parkinsonismo. Os idosos começam a ficar muito hipertônicos. Isso gera dor, contraturas, então também piora a funcionalidade. Então, o foco aqui da fisioterapia, principalmente, não é melhorar a memória, não é melhorar a linguagem, não é melhorar reconhecimento de objetos. Temos profissionais mais específicos para isso, como terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, medicina de forma geral. Não que a gente não possa trabalhar isso e ter melhoras com isso, mas na fisioterapia, principalmente, o foco aqui é não piorar as funções executivas, não piorar as questões funcionais e diminuir o impacto do cuidado desse idoso, né, da sobrecarga desse cuidado para o cuidador. Já a fase avançada ou terminal, muitos idosos já estão acamados ou restritos ao leito, mas não é uma regra. Os sintomas duram de 8 a 12 anos, uma média. Agrava todas as funções cognitivas, ainda mais a memória. O idoso não reconhece mais familiares e os espaços onde ele está. Perde totalmente a realização das atividades de vida diária, ele já perdeu a avançada, já perdeu o instrumental e começa a perder as básicas. Piora total da linguagem, chega a um ponto do idoso não conseguir falar e nem expressar com gestos, né? São só barulhos que a gente não entende onde o idoso quer chegar. Então, é um grande grau de dependência nessa fase avançada ou terminal, e a morte vai chegar depois de um certo tempo, em geral, como complicação da síndrome do imobilismo, que é decorrência de septicemia causada por pneumonia, por infecção urinária, por úlcera de pressão, por outros vários motivos, e não pelo Alzheimer em si. Então, nessa fase, a educação física não atua muito raro, e eu realmente concordo que a fisioterapia tem que atuar mais, porque é um paciente mais debilitado, precisa de uma reabilitação muito forte, muito intensa, para impedir piora no quadro, né? Não é impedir e retardar a doença. A partir do momento que o idoso com Alzheimer está na fase avançada, ele não volta para moderada e nem da moderada para leve. Pessoas, espero que tenham entendido ainda mais sobre essas fases da doença de Alzheimer e como você, da educação física e fisioterapia, principalmente, pode pensar já em atuar com essa população, as diferenças de cada fase, o que você vai fazer na fase inicial será um pouco diferente da moderada, que será diferente da fase avançada. Em breve aqui no canal teremos vídeos também para a prescrição de exercício de fase moderada do Alzheimer e avançada. Fase leve você encontra aí em cima no izinho, que já tem um vídeo de como prescrever exercícios, na minha visão, para Alzheimer em fase inicial ou fase leve. Não esquece de curtir o vídeo, deixa seu comentário, coloca aqui de qual área você é, se você gostou do vídeo ou não. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço, tchau!